Boa noite! Tudo bem com vocês? Olá, boa noite, tudo bem? Olá, queridos e queridas! Oi! Que gostoso! Tudo bem? Vão entrando, queridos! Oi, mãezinha querida! Sempre aqui. Oi, Si, tudo bem? Muito bom compartilhar. Hoje o assunto tá bonito. Falar de criança é algo que me alegra tanto, não apenas pelo tanto de criança que nós temos, né? Mas por todo o trabalho que eu desenvolvi desse olhar terapêutico, familiar, então é algo que toca meu coração. E é sempre uma alegria poder servir a vida aqui com vocês, poder contribuir. Enquanto as pessoas vão entrando, coloque bastante dedinhos aí no coração para o Instagram chamar mais pessoas e essa live poder ajudar, né, aquele papai, aquela mamãe, aquele terapeuta que de repente pode se beneficiar e muito desse conhecimento aqui quando tiver com alguma questão com alguma criança. E hoje nós vamos falar do segundo setênio, vamos falar de crianças de 7 a 14 anos. Existe uma crença que envolve esse período. Oi, minha amiga, tudo bem, cá? Fabi, um beijo, querida. Existem crenças que envolvem essa fase da criança. Ai, criança é aborrecente. Ai, essa fase. Ai, meu Deus, é tão difícil essa fase. Ai, é insuportável. E aí a gente esquece de olhar para a criança e fica nessa crença coletiva e não olha para aquilo que é realmente necessário. Então eu vou colocar aqui o nome da live no comentário fixado. Enquanto isso, vocês coloquem aviãozinho aí para a turma. E o Eduardo vai falar bastantinho hoje também. Deixa eu só colocar aqui. Dani, querida, sempre aqui conosco também. E simbora pro papo de hoje. Nossa, a gente acabou de fazer um exercício, uma caminhada, eu tô com a cara vermelha. Estamos até meio murcho. Acho que a gente ficou meio cansado. Vai lá, vida. Bom, pessoal, semana passada a gente falou sobre as crianças do 0 aos 7 anos, né, do primeiro setênio. Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre o que são os setênios. Na verdade, os setênios são uma teoria, né, que foi desenvolvida há muitos e muitos anos atrás, há mais de 100 anos. E é claro que o mundo naquela época era um mundo bem diferente do mundo que é hoje, né? As crianças daquela época eram crianças muito diferentes das crianças que nós temos hoje, diferentes das crianças que nós éramos. As crianças de hoje em dia também são diferentes das crianças que nós éramos. E assim vai. Em cada época as coisas mudam, mas há coisas e há teorias que a gente pode aplicar, mesmo teorias desenvolvidas há mais de 100 anos, a gente pode aplicar. Eu lembro que antigamente, né, comigo foi assim, eu não tive pré-escola, né? Eu entrei direto no primeiro ano do ensino fundamental, que seria hoje o primeiro ano, nem sei como é que chama isso hoje. Mas eu não fui para o jardim, essas coisas, eu entrei direto no primeiro ano. E naquela época era mais ou menos assim, a criança entrava na escola quando havia a troca dos dentes, né? As crianças, aquilo era uma coisa bem pontual, né? Por volta dos 6, 7 anos, os dentes começavam a cair, a trocar os dentinhos de leite pelos dentes permanentes, e hoje a gente observa isso cada vez mais cedo. Não vou entrar em detalhes por que isso ocorre ou não, mesmo porque isso é bastante controverso. Então, o que a gente vai falar é sobre alguns conceitos gerais de como as crianças normalmente se comportam, né, dos 7 aos 14 anos. É claro que há variações e muda muito de cultura para cultura, de educação para educação. A gente viu semana passada que as crianças dos 0 aos 7 anos é uma fase em que a criança tem um desenvolvimento corporal, quer dizer, a criança vai para o mundo, né?
A criança pequena, né, dos 0 aos 7 anos, ela respira o mundo, né? Ela se joga para o mundo. Então há um desenvolvimento motor bastante acentuado. E essa fase é própria para isso, para que haja esse desenvolvimento motor, que a criança desenvolva os seus membros, que a criança adquira equilíbrio, que a criança tenha um preparo físico para que ela se desenvolva a partir dos 7 anos. Na segunda fase já é diferente. É uma fase que a criança tem um desenvolvimento psicológico maior. É uma fase de desenvolvimento anímico da criança, né? E a gente também não pode levar em consideração ou achar que a criança de 7 anos, que isso é uma regra, né, dos 7 aos 14, a gente não pode levar isso em consideração, que a gente não pode pensar que a criança vem como se fosse um livro em branco. Não vem, né? Então ela já vem com uma bagagem familiar, uma bagagem do ambiente que ela foi criada nos primeiros anos de vida dela. E isso é muito importante para que a gente consiga reconhecer, que a gente reconheça isso a partir dos 7 anos, para quem é terapeuta ou para quem é professor, e para que nós pais também possamos olhar e ver o que aconteceu nos primeiros 7 anos, né? Quer dizer, fazer uma pequena biografia dessa criança, como que foi o desenvolvimento dela. Isso é fundamental. Nessa fase dos 7 aos 14 anos, como eu disse, é uma fase de desenvolvimento psicológico, é uma fase onde a memória ela vai sendo mais desenvolvida, né? Onde a memória ela pode ser até praticada. É uma fase de imaginação, uma fase de fantasia. É uma fase onde a criança ela gosta bastante de contos de fada, gosta de fantasiar que ela é a princesa ou o príncipe, que ela é a rainha, em muitos dos momentos. Em outros ela já pensa que ela já é a gata borralheira ou que ela é uma vítima de algum conto. É uma fase muito importante desenvolver imagens na cabeça dessa criança. Não é isso que você vivencia no consultório? Como que você observa isso nessa fase? Deveria ser, né? Deveria ser. O que eu vejo é... Porque a minha amostra é viciada. Deixa eu dar um beijo pra Cris. Um beijo, Elaine, querida. Um beijo, Flá. Um beijo, Ailime, querida. Obrigada, meu amor. Um beijão, lindona. Deveria ser que a minha amostra no consultório é mais viciada. As crianças já vêm com bastante sintoma de dificuldade de aprendizagem, com questões comportamentais. A criança já vem assim com muitas questões. E aí quando eu olho para trás, né, naquela primeira infância de 0 a 7, o que foi feito? Realmente foi feito o inverso. Um excesso de estimulação mental, um excesso de telas, um excesso de tem que aprender outra língua, um excesso de informação que as crianças não dão conta até 7 anos. E aí quando chega até 14 anos, eles têm esse distúrbio de criatividade, não conseguem se projetar, não conseguem imaginar. E quando conseguem, é o que eu falei, a minha amostra é muito viciada. Elas, principalmente as meninas, elas se colocam muito no papel da vítima. A mãe começa a ser uma inimiga, né? A minha mãe não deixa eu fazer nada, a minha mãe atrapalha em tudo, a minha mãe não me entende, a minha mãe isso, a minha mãe aquilo. E ao passo que ela não consegue ter esse brilho no olhar, não consegue ter essa criatividade, porque realmente até os 7 anos, onde deveria ter tido esse estímulo todo da parte motora, realmente não houve, não foi feito. Então, eu atendi recentemente uma criança de 8 anos que a mãe não deixava a criança colocar o pé no chão, porque ele tinha ficado na UTI, e aí tinha crises de bronquite, e ela ainda tinha esse receio da criança ficar com os pezinhos no chão. Então era uma criança que vivia no sofá, não podia pegar poeira, a casa toda trancada, tudo fechado, porque a mamãe tinha muito medo da criança ter alguma comorbidade respiratória, e a criança não tinha realmente desenvolvido essa parte motora. Então, era uma criança que tinha muita dificuldade, por exemplo, da parte motora fina, de pegar no lápis. Tinha uma falta de coordenação motora gigantesca, e aí é claro que isso tinha um reflexo na aprendizagem, enfim. Então, quando chega para mim, já tem muita patologia. E o que eu vejo é que esses primeiros 7 anos são fundamentais até para o resto da vida.
Pegando essa cronologia de 0 a 7, 7 a 14, 14 a 21, é importante essa parte da criatividade, porque eu vejo pela minha filha, nós temos uma de 10, nós temos várias idades aqui. Eu vejo a minha de 10. Ela adora inventar, ela adora criar, ela adora desenhar. Agora ela fez um Instagram, Estude com Gabi. Até se vocês quiserem seguir, é uma graça. Estude.com.gabi. E ela faz lettering, ela desenha, ela adora essas coisas. Então a imaginação tá solta. Então ela relaxa enquanto ela tá desenhando. Ela brinca, interage bastante com a irmãzinha. E por que tudo isso mental agora nessa fase é importante? Porque lá na frente, quando o adulto estiver na sua fase, no seu pico máximo de produtividade, depois dos 28 anos, depois que tiver saído da faculdade, tudo, ele possa colocar isso que foi depositado de 7 a 14 anos, ele possa extrair lá na vida adulta. Então, quando eu faço muita terapia de adulto, quando eu vejo um adulto que tem uma dificuldade de criatividade, tem uma dificuldade gigantesca de, mas é o meu trabalho, eu tô infeliz, mas eu não sei o que eu faço, eu não sei por onde eu vou, eu não... Se a gente olhar para o biográfico dele, tem alguma falha ali, principalmente de 0 a 7 anos, que não dá pra gente corrigir, mas dá pra gente ressignificar, né, com várias metodologias que eu acabo usando também, dentro desse olhar, além do sintoma. É isso mesmo, o que a gente tem que levar em consideração é que uma criança nessa faixa etária, ela é absolutamente criativa, e às vezes a gente não consegue fomentar essa criatividade. Porque uma criança, como eu falei no começo, uma criança dos 0 aos 7 anos, ela vai para o mundo, ela respira o mundo, né? Ela se entrega para o mundo. Uma criança de 7 a 14 anos, ela precisa de um elo entre ela e o mundo. É uma fase que muda, começa a haver mais uma troca maior, uma troca entre ela e o mundo. Começa a haver essa alternância entre inspiração e expiração, aquele movimento de expansão e contração. Começa a ver, tanto que do ponto de vista fisiológico, é nessa fase que a gente consegue, que o ser humano consegue estabelecer, melhor dizendo, a proporção de 4 batimentos cardíacos para uma respiração, 4 para 1 que a gente chama, né? Então se o indivíduo, vamos supor, a frequência cardíaca dele em média é 60 batimentos por minuto, ele vai fazer 15 respirações por minuto, é 4 para 1. É nessa fase que é desenvolvida, porque é uma troca entre a criança, entre o ser humano e o mundo, né? E essa troca, ela precisa ser fomentada. E quem que fomenta isso? Antigamente, como eu disse, as crianças tinham muito como referência os professores, né? Se a gente for lembrar, as matérias que a gente mais gostava na escola eram as matérias que a gente mais gostava dos professores, na verdade, né? Se você gostava de história, você falava, nossa, eu adoro aquele professor de história, você se dedicava à matéria, matemática. Mesmo que você não tivesse uma aptidão para matemática ou para gramática ou para qualquer outra coisa. Mas se o cara era bom, se a professora era boa... Eu me lembro até hoje da professora que me alfabetizou. Eu lembro até o nome dela, sei lá, 40 e tantos anos depois. Eu lembro. Então, hoje em dia, acabou. Então, já que esse papel do professor, mesmo porque, infelizmente, as crianças não respeitam mais os professores. Não respeitam os professores, por que será, né, meu povo? Então... Quem tem que fazer esse elo? Porque a criança, ela precisa ser estimulada, não é? Criança, nessa fase, ela tem 2 processos que ela observa bem nas pessoas. Veneração e admiração. Ela venera e ela admira. Bom, a gente tem escolhas aí, né? Ou ela vai venerar e admirar um pai, uma mãe ou um professor, ou ela vai venerar e admirar um youtuber. Né? Eu não consigo não fazer careta, hein, né? Eu não vou nem citar nomes, mas um youtuber XYZ. Eu não consigo não fazer careta. Uma dançarina ZHY que dança música clássica, né? Que a gente sabe que é o que elas dançam hoje e cantam bastante música clássica. Muito, né? Então, principalmente aquela mais famosa. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que desenvolver isso, fazer com que as crianças tenham essa admiração e essa veneração e admiração no sentido positivo, não vão deturpar a palavra, né? Veneração, nossa, eu venero. Não é isso. Como um Deus, não é isso. Criança precisa de uma referência, meu povo. Na verdade, ela precisa de autoridade. A gente, os caras devem achar que a gente é carrasco, né? Mas a gente bate nessa tecla da autoridade, porque só assim
é possível você conseguir desenvolver todo o potencial que o teu filho tem e o teu aluno tem. Se ele não respeita a autoridade, ele não vai respeitar nada, nem ele próprio, porque ele não vai se conhecer. Então, a autoridade, a veneração e a admiração, é tênue essa linha, né? Claro que é tênue, né? Você não pode pesar a mão, porque senão você acaba gerando um indivíduo introspectivo e retraído, não é? E aí desenvolvem algumas doenças que são características daquele indivíduo que inspira muito, que guarda muito, que não inspira, como asma ou bronquite, por exemplo. Aí já entrando na questão médica da antroposofia, né? O cara só inspira, né? Só absorve, porque ele vive num ambiente autoritário, não coloca nada para fora, ele desenvolve esse tipo de doença. Por outro lado, também você não pode ser muito permissivo, leniente, né? Senão você vai ser um libertário, você vai desenvolver outro tipo de patologia. Mais uma vez, a gente tem que agradecer a filosofia budista, né? O caminho do meio, né? Que é difícil, é tênue. Não existe uma mágica para isso, não existe uma fórmula. O que existe é você olhar para aquele ser que está do seu lado e entender qual é o potencial que ele tem. E como que eu posso desenvolver isso? Seja você mãe, professora, pai, professor, qualquer coisa. Qual é o potencial que ele tem? O potencial criativo. Como que eu estimulo isso? Né? Vale ressaltar, nós vamos responder todas as perguntas, tá, amores? Eu vi que a Dani fez, a Ká fez. Ju, um beijo, meu amor. Um beijo pra todo mundo. Um beijo, Dre. Um beijo, linda. Um beijo, Elaine. A gente vai responder. Um beijo, Suelen fazendo horrores. Coisas incríveis no corpo das mulheres. Você vai ter que me pegar um dia, Su. Olha só. A criança de 0 a 7, eu costumo brincar, como eu falei semana passada, né? A mamãe acolhe debaixo da asa igual uma galinha e as crianças ficam embaixo da asa como os pintinhos. Então tem esse calor, né? Deveria ter esse calor, esse cuidado da mamãe. Nessa idade de 7 a 14, normalmente o elo de colocar a criança para o mundo, então o elo, esse vínculo da criança ir para o mundo, de ir para a escola, qual é a referência, normalmente é a energia masculina, é o pai que faz isso. Dificilmente tem uma mãe, por exemplo, que consegue levar a criança para o mundo. Eu vou dar um exemplo que aconteceu agora aqui na nossa família na quarentena, né? De ensinar as crianças a andarem de bicicleta, por exemplo. Mãe, tem aquela coisa da proteção. Ai, meu Deus, vai cair, aí vai ralar o joelho. Ai, mas e se bater a cabeça? A mãe tem essa... O Eduardo falava assim, vai pra lá. Vai pra lá, comigo ela anda. Então, só de eu não ficar olhando, parece que a minha filha conseguia ter mais autonomia, conseguia ter mais força na perna, ia e não tombava muito, porque esse elo de eu te levo para o mundo é do pai. Então, daí a importância da criança ter uma referência, de obedecer à hierarquia, de ter um vínculo com alguém do seu sistema familiar. Ah, mas a gente precisa trabalhar, né? Eu ouço assim, ó, meu povo. Preciso trabalhar. Aí eu falo assim, eu também. A questão não é a quantidade de tempo, porque a minha mãe que está aqui me assistindo, essa pessoa, ela nunca sentou no chão para brincar de boneca comigo. Quiçá de carrinho com meu irmão. Essa criatura, ela nunca sentou no chão para brincar. Mas tinha serviço para burro, né, mãe, em casa. A gente tinha tipo um zoológico em casa, era uma loucura o tanto de serviço que tinha, de animal, tinha um monte de coisa. Mas a questão é que tinha uma presença, tinha um estado de espírito, tinha uma referência, tinha vínculo, tinha autoridade, sim. Minha mãe, capaz que ela ficava preocupada de me dar bronca, de até me dar uns tapas, de que eu não ia mais amar ela. Capaz, tinha uma força pessoal tão grande que hoje em dia, eu me empolgo, né? Eu começo a ficar roxa. Porque hoje em dia eu vejo que as mães têm medo dos filhos não amarem mais elas. Mas eu vou fazer isso e se meu filho não amar mais eu? Então é uma culpa, é uma distorção tão grande da realidade que faz com que esse referencial da criança fique confuso. Aí a referência vai para aquela bonitona que dança aquelas músicas lá, sabe? Aquelas músicas lá bem chiques.
né? Ou vai pro YouTube, que Que acaba não fala palavrão. que não fala palavrão, né? E aí são referências. E aí, às vezes, então, é o que eu falei, né? A minha amostra é muito viciada. Aí chega pra mim, já tá assim no último, a mãe já não sabe o que fazer. Às vezes a criança tá até se mutilando, porque isso aí é uma realidade. Hoje em dia, crianças se mutilam, adolescentes com depressão, ansiosos, que não conseguem dormir. E a mãe simplesmente não sabe o que fazer. Né? Fica em desespero. E é claro que a gente serve a vida com todo o amor, mas o que eu insisto em dizer, não adianta tratar a criança se não tiver esse olhar para a postura dos pais, para o comportamento dos pais diante daquele sintoma, daquele comportamento que a criança está manifestando. Não adianta. Não. Né? Não adianta. E é nessa fase também que a criança começa a ficar com os hábitos enraizados, né? Hábitos alimentares, hábitos de higiene, hábitos que ela observa na casa. É nessa fase. Então, cuidado com os hábitos que você tem dentro da sua casa. Outra coisa importante e significativa, acho que todo mundo observa, é que por volta dos 9, 10 anos, a criança começa a querer se distanciar um pouco do adulto, né? Do adulto dos pais, né? Principalmente naquela fase pré-púbere, né? Ela começa a se distanciar e aí ela começa a ficar um pouco mais questionadora, um pouco mais rebelde. A gente observa isso aqui em casa, às vezes, algumas questões, alguns questionamentos, né? Por exemplo, hoje a gente foi andar de bicicleta, como a Bia falou no começo da live. E aí ela meio que desobedeceu em relação a uma questão da bicicleta na rua e tal, e aí sempre tem uma respostinha pronta. E aí entra o que nesse momento? O que entra? Nossa, minha filha, como você tá agressiva. Ai, você filha, gritou com a mamãe. Nossa, minha filha, por que você fez isso? Ai, filha, desculpa então, tá bom? Porque tem gente que fala isso pro filho, filha, desculpa. Mas jamais. Nesse sentido. Ou entra a autoridade, né? Colocando ela no lugar dela. De uma fedelha de 10 anos. Eu ouvi assim, ó. Não é? Ai. Mas isso é só um pouco, só pra concluir, amor, desculpa, mas isso acontece em 99,9% das crianças. É que a nossa amostra é viciada, né? É comum. Mas é comum. Uma coisa que eu ouço com muita frequência assim, mas ó, ele não quer saber de lição. Não quer saber de lição, vive no celular, vive nisso, vive aquilo. Eu falo, mas você monitora o que ele vê na internet, né, o que ele participa? Ai, sabe, Bia, eu tento fazer isso, mas ele fala, você está invadindo meu espaço. Aí eu falo, mas quem é que comprou o celular? Quem é que paga o raio da conta? Tá invadindo o espaço mesmo. E quando eu falo isso nas sessões pra mãe, eu falo na frente da criatura, gente, eu sinto o corpo deles relaxando assim, sabe? Eles ficam felizes, tipo assim, nossa, no profundo, né? Na superfície, eles brigam com a mãe, mas no profundo, o que eles querem? Serem moldados em cima de uma rocha. Criança precisa ser moldada em cima da rocha. Se não... A casa cai. Se não... Gente, é igual uma estrutura de engenharia. Se você fizer em cima de uma areia movediça, o que vira aquilo? Criança é igual. Firmeza e amor juntos, caminham juntos de mãozinhas dadas. Nós chegamos a ver, né, numa pessoa que tinha um convívio assim conosco, enfim, que falava assim, come tudo pra deixar a mamãe feliz. Gente, olha a deturpação. Você lembrou? Gente, olha a deturpação que vai criando na vida da criança. Nossa, minha mãe se alegra toda vez que eu como. Olha a loucura, né? Quer dizer, eu preciso raspar o prato pra ver minha mãe feliz. Ai, que louco isso, gente. Um obeso. É loucura isso, meu Deus. Desde quando uma mãe precisa disso? Só que aí quando eu olho isso na sessão, eu vejo. Essa mãe tem treta com a mãe dela. Tem alguma coisa que está inconscientemente projetando no filho. Ou que julga sua própria mãe, ou que queria que a mãe tivesse dado alguma coisa, treta com a mãe e aí projeta na criança. É complicado isso, meu povo, mas isso é verdade. A alma quer segurança. Exatamente. Vocês se divertem, né? Vocês são as figuras. Eu vou voltar lá na pergunta da Dani,
que eu achei bem interessante. A Amora pergunta assim, Bia, dentro da visão sistêmica, o que acontece nessa fase quando a criança fala em morte? Vontade de morrer, etc. De acordo com você, está falando agora um certo vitimismo, quando diz que os pais não deixam nada. O que eu observo nas sessões baseadas em constelação sistêmica é o seguinte, quando a criança fala em morte, é algo mais profundo ainda, não é apenas a ausência de autoridade do pai, presença da mãe, não é apenas isso, não. O que eu vejo, sinto e vejo que tem efeito a criança está vinculada com alguém na família que ou cometeu suicídio ou que faleceu cedo ou um aborto. Eu observo essas 3 situações. E eu vejo isso com uma certa frequência. Um luto, por exemplo, mal processado da mamãe ou do papai, de alguém que faleceu há 10 anos e essa pessoa, essa mamãe, esse papai não aceita a morte dessa pessoa. E aí a criança fica vinculada com essa não aceitação, com esse luto. E aí, indiretamente, ela quer ir embora também. Ela quer ir ao encontro dessa pessoa que já foi embora. Na minha formação, por exemplo, teve uma questão dessa. Eu fui representante de uma menina anorexica, que estava com anorexia e que tentou suicídio várias vezes. Enfim, eu fui o representante dessa menina. E aí, quando o meu professor colocou no campo ali um vovô, gente, que amor pelo vovô. Ai, tô me arrepiando inteira. Que esse vovô tinha se suicidado. Essa menina não sabia da história, porque o suicídio foi quando a mãe da menina era criança ainda. Mas essa menina estava relacionada, estava vinculadíssima com esse vovô, porque a mamãe internamente ali não aceitava não ter o papai, né? Então foi muito bonito. Essa experiência para mim foi incrível. Então eu vejo essas 3 situações com muita frequência. Então não é apenas falta de autoridade. Quando a criança fala muito de morte, fala muito e tem uma relação direta, tem coisa aí no sistema familiar que vale muito a pena essa investigação, né? Que tem um amor preso ali. A Cá tá perguntando, meu Raul completa 14 anos essa sexta-feira. Já entra no 3º centênio, sim. Já está entrando no 3º centênio. Cá do céu, agora ele é do mundo, amor. Até 14, né? Tem uma frequência aí mais do papai, agora ele é do mundo. A Elaine tá perguntando, e os limites? Crianças que chutam, batem no rosto da mãe com 3 anos e os pais aceitam. Pois é, vejo isso também com muita frequência. Ai, gente, é assim, ó, sabe? Ai, não bate na mamãe. Ai, assim a mamãe fica triste. Ah, não pode. A criança vai lá e dá outro. Vá. Gente, criança testa, criança pede. Pelo amor de Deus, me ajudem. Eu preciso de alguém firme aqui para que eu possa virar gente. E o que acontece com pais que permitem isso? A criança vai para a escola e aí ela quer fazer isso nas professoras. Nos coleguinhas. Aí ela faz isso nos colegas, faz em grande, né? Ela transfere o que ela faz nos pais para a professora e aí fica aquela criança que ninguém aguenta dentro da sala de aula. Mas por quê? A criança não tem culpa de nada. Ela simplesmente existe uma concordância ali, um comportamento familiar que apoia esse comportamento da criança. Por isso que não adianta, eu insisto em dizer, não adianta tratar a criança. Os pais precisam ter esse olhar. É isso que eu ensino no curso. É isso que eu oriento as meninas de uma maneira amorosa. A criança teve esse sintoma, né? Que birra, bater na cara dos pais é um sintoma também. Olhe para o comportamento dos pais. Como que os pais... O que a criança ganha? Porque sempre tem diante de uma atitude dessa, sempre tem um ganho. O que a criança ganha quando soca os pais na cara? De repente, ela tem mais a atenção da mamãe, mais a atenção do papai.
E o que acontece no sistema familiar desse papai e dessa mamãe que permite com que isso aconteça. Então, a melhor maneira é acolher esses pais e orientar esses pais dentro das leis de Bert Hellinger, por exemplo, que é a hierarquia. O que acontece? De repente, o que eu vejo muito assim, sabe, Elaine? Quando uma criança bate na cara dos pais e a mãe ou o pai deixa, é porque eles têm um julgamento ali com seus próprios pais, sabe? No sentido de, o meu pai era tão grosso comigo, meu pai era tão estúpido, eu não vou ser isso com meu filho. Você não sabe o que eu passei com meu pai, eu jamais vou fazer isso com meu filho. E aí, não faz um uso, né, adequado daquilo que daria um bom efeito para o seu filho. A Wilma, minha professora, uma pessoa muito, muito, muito querida, ela faz uma analogia da fonte romana. Sabe a fonte romana, a fonte de água? Onde um copinho maior enche, vai para um copinho médio, enche, vai para o copinho menor e enche. Se a gente não se preencher daquilo que veio antes, daquilo que está de cima, daquilo que a gente herdou dos nossos pais, a gente não vai ter força, não teremos água suficiente para encher o copinho que está lá embaixo. Aí eu sei também, talvez, que você possa estar pensando assim, mas você não sabe como meu pai era. Você não sabe como a minha mãe era. Minha mãe era isso, minha mãe era aquilo. Só que, se você não se encher disso ou daquilo, você não vai ter autoridade, não vai ter força, não vai ter amor suficiente para ajudar o seu filho. Não importa o que a mãe fez, as pessoas confundem a mãe com a mulher. Não importa o que a mulher fez, se a mulher, que é a sua mãe, ela teve uma atitude agressiva, se ela teve, sabe, não importa o que ela fez, toma o que ela te deu de melhor, que é a sua vida. Eu vejo que é a atitude mais sábia, mais inteligente, mais assertiva, para que você se sinta preenchido pela vida e consiga ajudar o seu filho, independente do que a mulher fez. Olhe para a mãe, então. A mãe te deu a vida. Então, honre isso e pegue isso e tome isso no seu coração, para que você consiga seguir, se dar bem com no seu trabalho, com o dinheiro, com seus filhos. Se a gente não se sente preenchido com o que aconteceu antes, você vai ter problema em uma dessas 3 áreas, se não nas 3. Quer falar alguma coisa aí, amor? Não, dentro desse caso é isso mesmo. Sempre tem uma questão de culpa aí, né? Quando a gente vai corrigir uma criança. Eu acho que todo mundo que é pai ou mãe aqui, quando já deu algum tipo de corretivo em algum filho, às vezes a gente se arrepende, né? Depois a gente se arrepende em alguns aspectos, né? E esse arrependimento faz parte. Aí quase eu apertei o negócio aqui pra sair. Esse arrependimento faz parte da vida, é assim mesmo, a gente acaba se arrependendo. Uma das coisas que eu aprendi nesses últimos anos, né, que não existe mudança sem dor, né? As mudanças, elas acabam acontecendo em períodos, às vezes dolorosos, e às vezes para que haja uma transformação, junto a essa transformação vem uma dor junto, né? Eu já falei isso, acho que aqui, o momento mais sublime da vida é o momento do nascimento, né? E não há parto sem dor, né? Um parto sem dor é um parto anestesiado, né? Uma cesariana ou mesmo um parto normal, né? E esse é o maior momento de maior presença divina, é o nascimento de uma criança. Então, mesmo ali tem dor. E às vezes para você mudar uma atitude com um filho, é necessário sofrer um pouco, e vai sofrer mesmo, né? A criança sofre às vezes um pouco, mas a criança esquece tudo muito rápido e agradece. A criança tem um coração puro, a criança é um ser assim divino mesmo, não que a gente não seja, mas criança ainda carrega aquela carga de outras eras ainda ali, né? Tem o anjo da guarda do lado dela, então ela é pura. Pense nisso, uma criança jamais vai se voltar contra um pai. Não existe uma atitude dessas, não é uma atitude de raiva, né? Tá com raiva, uma criança de 3 anos, não é. É alguma forma de
sei lá, talvez chama atenção, não sei. Pode ser que seja uma criança explosiva, que tenha um temperamento um pouco mais, não vou dizer agressivo, mas mais... Colérico. Ainda é muito cedo, porque só tem 3 anos. Isso vai se definir agora, mais nesse segundo setênio, que a gente consegue caracterizar isso. Mas, não, a gente não pode ter medo de educar quem a gente ama. Não pode. É interessante isso, né? Isso que você falou. Uma mudança, ela traz um sofrimento momentâneo, ela traz sim, ela traz. Mas é melhor sofrer, sentir, do que viver anestesiado, do que fingir que tá tudo certo. Olha, eu vou até dar um exemplo, vou fazer uma metáfora bizarra, mas eu vou fazer. Vocês podem pensar assim, nossa, mas uma mudança positiva não causa uma dúvida ou uma angústia? Causa. Claro, imagina se você ganhar $100 milhões na Mega Sena, você vai ficar desesperado. O que você vai fazer? Ficar apavorado. Agora eu vou ser assaltado, vou ter que comprar um carro blindado, sabe? Então, tudo tem uma consequência, é causa e efeito, tudo tem uma consequência, é causa e efeito. E a gente só consegue dar um salto na nossa vida quando a gente encara a culpa e os medos. Não há mudança e salto sem culpa. É que as pessoas querem ficar boazinhas. Peraí que tem uma observação aqui da Dani. Se a criança pode fazer constelação. Olha, eu sempre trabalho com os pais, tá? Se é uma criança que tem condições de expor, eu gosto de trabalhar num momento individual. Pessoalmente, eu não gosto de criança em grupo. Tem colegas que fazem e fazem muito bem feito, por sinal. Pessoalmente, eu não gosto. Eu gosto de um acompanhamento individual, familiar, e esse trabalho é feito com os pais. O fato é que a gente olhar, de repente, para onde essa criança que só fala de morte, né? Numa sessão com os pais, pode aliviar muito para a criança, sem que a criança tome consciência disso, sabe? Porque isso é uma postura indireta de um dos pais. Então, não vejo necessidade de expor a criança, por exemplo, num grupo. Tem pessoas que fazem, mas pessoalmente, eu não tenho essa experiência e eu também, eu não gosto. Não é assim que você trabalha? Não é assim que eu trabalho. Eu prefiro trabalhar com os pais. Os pais vêm em grupos, agora grupo online, né? Mas sem a criança presente. Ou um atendimento individual, tá? É difícil escutar essas coisas, né? É demais. É difícil ouvir, mas é a solução mesmo. Oi, Babi, tudo bem, meu amor? Oi, Carmen, um beijo. Você é prova viva, né, Kai? Exatamente isso. A Ju falando, sou filho e logo existo. O resto é decidir para romper. E toda ruptura causa dor, mas gera mudanças extraordinárias. É isso mesmo. Cardiologista da alma que fala. Querida. É exatamente isso. Dizer não dói. Ver um filho sofrendo dói. São várias... Tudo dói. Eu tenho um professor que ele fala assim... Qual é o cheque que você vai assinar? Todo cheque é dolorido. Tudo dói. Você não falar não dói. A consequência é grande. Você falar sim também vai doer lá na frente. A consequência também é grande. Qual é a dor que você vai optar agora? Qual é o cheque que você vai assinar agora para que lá no futuro você possa colher algo de bom? Todo movimento, né, requer eu falo isso, né, medicina chinesa nos ensina que todo movimento é movido por raiva. Eu preciso me sentir motivada para fazer, para colocar algo em movimento. E isso é muito necessário para as crianças. Senão, quem fica raivosa é a criança. E aí, se passa dessa idade dos 14 para frente, aí eu vejo que muito que poderia ser feito, porque não tem como voltar depois. Aí pode ser tarde. Pode ser tarde. Obrigada a você, Dani. A Elaine está perguntando, queria saber por que o aumento absurdo de crianças autistas tem alguma coisa relacionada ao sistema? Eu estudo bastante essa relação do autismo e o que eu observo é uma questão sistêmica geral.
tem a ver com alimentação, tem a ver com falta de vínculo, tem a ver com excesso de vacina, excesso de toxina, com indústria do lixo, indústria da alimentação. Eu observo isso, sim. Eu nunca estudei com uma criança autista. Nunca estudei com uma criança autista, já. Devo ter estudado. Mas hoje em dia, como esse espectro autista ele é imenso, vai de A a Z, talvez tenha estudado, né? Que então, na época nem... Vejo excesso de laudo, eu vejo um excesso de tudo, sabe? Eu, sinceramente, eu vejo um excesso de tudo. Na minha época, eu vou fazer uma comparação mais próxima aqui, que eu já tô velha, né? Eu pego o meu filho. Meu filho tem 17 e a minha do meio são 7 anos de diferença. Então, eu vejo que teve, sim, um boom, não apenas em crianças nascidas, mas também com diagnósticos, né? Super diagnosticados. Mas eu também vejo falta de vínculo. Eu também vejo transferência de responsabilidade. Eu vejo pais distraídos, eu vejo pais cheios de mania, eu vejo mães não cuidando da alimentação durante a gestação, eu vejo um excesso de alimento industrializado, coisa mais fácil, aí é mais fácil abrir o pacotinho do que descascar uma banana. Um excesso de tela. Eu canso de atender criança, né? Que aí a mãe vem e aí eu passo as orientações, eu faço esse terror, aí a mãe some. É porque não dá conta de seguir as orientações e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas depois volta e fala, Bia, você tinha razão. Aí a criança volta pior, porque aí transferiu para outra terapeuta, transferiu para outros colegas, que não tem esse trabalho da coparticipação da família, transfere para babá eletrônica, porque antes o problema era a chupeta. Né? O ódio das fones era a chupeta. Agora tem a chupeta eletrônica. Aí a criança tem TDAH, a criança tem transtorno opositor desafiador, a criança tem déficit de aprendizagem, a criança tem tudo. Sabe? Porque tem excessos de telas. E o que a gente vê, assim, se você for olhar, fazer uma retrospectiva dos últimos 30 anos, vamos pegar aí de 90 e alguma coisa, quando surgiu a internet, né? E quando surgiram os telefones celulares, e depois que a Apple inventou os iPad, iPod, aí não sei o que lá, é de 30 anos para cá. Foi no final dos anos 90 que começou mesmo a internet e depois vieram os telefones, depois vieram os touches, enfim, os smartphones. A gente não via tanto assim naquela época, né? Crianças tão fechadas, tão introspectivas, crianças que só inspiravam, como a gente falou. Né? Agora, você pega cada vez mais crianças mais pequenas, elas têm assim, os tablets, eles têm até os dispositivos, você vai em restaurante, quando a gente podia ir em restaurante, que agora a gente não pode ir mais em restaurante, né? Os pais na mesa, a criança com aquele apoiozinho pro tablet, né? Com aquele desenho de ursinho do tablet, criança pegando o tablet pela orelha e tal, criança no carrinho, acoplado no carrinho. Gente, você sai para passear com o teu filho num parque, ao invés da criança estar sentindo o cheiro... Olhando, né, meu povo? Não, desenvolvendo todos os sentidos, né? O cheiro do mato, ouvindo os passarinhos, ouvindo, sei lá, até grito de outras crianças. A criança tem um tablet acoplado no carrinho. Então, assim, como que essa criança, às vezes nem autista ela é uma criança que acabou entrando nesse espectro porque ela comportamental, ela vai ter preguiça mesmo de interagir. Por que ela vai interagir se ela tem tudo ali? Ela tem um mundo ali. Ela tem um mundo. Esses dias, eu não estava aqui em casa, mas a nossa pequena tem, nessas aulas online, ela estava me contando que a professora estava com uma certa dificuldade em colocar uma música no YouTube, ela tem 7 anos. Uma coleguinha falou, não, professora, pode deixar que eu coloco a música de fundo na sua aula. Você vai falar, a menina é de 7 anos. Isso quer dizer, isso é um negócio comum. Nossos filhos são atrasados. Então... São ignorantes digitais, meu Deus. Mas, então, assim, sabe, não existe uma causa para esse boom de autismos, mas eu acho, o que eu vejo, não sou especialista na área, não tenho essa vivência com que a Bia tem de atendimento e também não estudo tanto em relação a isso, mas o que eu vejo primeiro, excesso de diagnóstico. O espectro vai, sabe, como dizia um professor meu, entre o branco e o preto tem todas as tonalidades do cinza. Então é mais ou menos isso, né? Então você tem tudo, né? Entre um normal e um
Uma criança que é mesmo um autista tem todas as tonalidades do cinza, né, nesse espectro. Se eu fizer uma avaliação, eu caio. E segundo, tem essa questão, sim, essa questão alimentar e etc, que a gente sabe que isso mudou muito de muito tempo para cá. Não sou anti-vacina, como médico, eu não sou anti-vacina. A gente vacina nossas crianças, sim. Não esse mundo de vacina que é oferecido hoje em dia, mas a gente vacina as básicas, e a gente é da época que a gente vacinava a criança em posto de saúde mesmo. Né? Ultimamente que não foi assim, mas a gente vacinava em posto de saúde, sim. Tem vacinas que são fundamentais. Eu acho um absurdo você não vacinar uma criança, por exemplo, contra o sarampo, ou contra a pólio, ou contra uma meningite. Não vou entrar nesse detalhe porque isso é bastante polêmico, mas há um excesso sim de vacina. Se você for olhar nos últimos 30, 40 anos como era o calendário vacinal e como é hoje, triplicou. Não, comparando, eu sempre comparo o meu mais velho com a minha do meio, que são 7 anos. A pediatra falava assim, não, dessa vez agora são 4 esse mês. Eu falava, mas gente, mas peraí, o Dudu não foi tudo isso. Não, mas agora, bom, HPV, então tem muita coisa, é sistêmico, é epigenético, existem sim fatores ambientais que colaboram com a piora da criança autista. Né? Então essas questões epigenéticas, elas têm que ser estudadas, elas têm que ser esclarecidas e os pais têm que mudar a postura. Já se sabe dos malefícios de glúten, por exemplo, o que acontece no nosso intestino, o que acontece no cérebro, no sentido de inflamação. E aí muita gente fica assim, mas coitadinho, vai tirar o pão, vai comer o quê? Já se sabe, isso é comprovado cientificamente. E aí as pessoas têm dó. E o que eu vejo, falando ainda de sintoma, seja ele qual for, é que as pessoas se apegam no sintoma, se apegam no laudo para não fazer o que tem que ser feito. Né? Tem professoras aqui, vocês sabem do que eu estou falando, que tem muita família que fala assim, ele precisa de prova especial, ele não aprende por isso, se apoiando no laudo, querendo o tal do laudo. E também tem terapeutas, também tem profissionais que acabam sim, infelizmente, gente, porque isso acontece mesmo, né? Acontece, que infelizmente acabam vendendo laudo. Isso é verdade. Meu Deus, isso é um tabu, é feio falar, né? Mas isso é verdadeiro. Então, que quer se prevalecer, nossa, mas ele não aprende porque também tem o laudo, sabe? E aí a pessoa perde poder pessoal. Tem uma pessoa que eu admiro tanto, Alex Duarte. Gente, é um menino incrível. Ele vai fazer um congresso online agora em agosto, final de agosto, que diz, genética não é destino. Meu Deus, não é destino. Por quê? Porque tem a epigenética. Tem tudo que eu estudo é baseado em epigenética. Em comportamento, em como o meio ambiente interfere na expressão do gene. Então, se eu tenho um ambiente com estímulo adequado, com uma alimentação balanceada, com regras, com tudo aquilo, né, mais ou menos equilibrado, não tem porquê eu ter uma criança birrenta, não tem porquê. Não, gente, sabe? E se tiver, tá tudo certo. Como que eu posso me organizar diante daquilo? Esse é o ponto, sabe? Tem até uma frase, né? A diferença do remédio para a dose. Não, a diferença do veneno pro remédio é a dose. Então, como que vocês podem, nós como terapeutas, como ajudantes, ó, a Lu falando aqui, que sim, a Lu é professora da minha turma 1, né, lindona? Que existem famílias que se apoiam no laudo, sim. Se apoiam no laudo. E fica tão complicado isso. Se apoia no laudo e justifica toda a birra, toda a confusão da criança no laudo. E deixa... Aí exige da escola aquilo que nem eles fazem. Complicado, né? Ó, a Babi falando, é muito mais fácil se acomodar no diagnóstico do que mexer em todo o sistema familiar. Infelizmente, não são todos que aceitam sair da zona de conforto e encarar a situação de frente. Exatamente, a gente falou isso há pouco, né? Porque se mexer, às vezes, cansa, dá uma preguiça. Mas o que eu vejo é que uma das missões de tudo, dessa pandemia toda, eu sinto no meu coração, é justamente essa. Fazer com que essa promoção e esse olhar ao sistema familiar
seja uma realidade, porque você olhar para o lado e falar assim, nossa, mas você é meu filho, é você que está aqui esse tempo todo e eu não tinha percebido todas as suas dificuldades, todo o seu comportamento, porque eu estava na correria. Então, quando vem uma mãe, por exemplo, com um laudo para mim, eu falo, tá, mas como é que é a sua rotina? Me fala um pouco da sua rotina. Como que é seu relacionamento, né, com ele, com o seu marido? E muito eu vejo desse espelhamento. Ai, a correria, ai, é corrido, né? Corrido. Eu falo, sim, você não tem foco, você quer que teu filho tenha foco? Então, como que nós, como ajudantes amorosos, podemos dar esses toques para a mamãe? Olhar além do sintoma é isso. É fazer com que a família observe os seus comportamentos e tenha devagarzinho pequenas mudanças de hábito em prol da criança. O laudo, ele é apenas eu gosto de falar, Karine, que o laudo é um termômetro de como a criança está. É uma comparação, né? Ela tá assim, beleza, mas daqui 6 meses a gente com esse passo a passo, com esse estímulo, que eu vou fazer um pouco e a senhora vai ter que fazer outro pouco, como que ela vai ficar? É só isso, é só um termômetro, nada mais. Só que, infelizmente, as pessoas se apoiam no laudo e tem também muitos colegas médicos que acabam catastrofizando o laudo como se fosse uma sentença de morte. Então, até esse evento online, gente, eu sou tão grata a esse moço, né? Porque às vezes eu me achava louca, né, da inclusão. E ele fez um livro tão lindo que eu super recomendo que vocês leiam e sigam ele, Alex Duarte. É incrível. Como empoderar pessoas com deficiência. Ele fala exatamente isso. Quando a gente dá voz para quem tem um laudo, seja ele qual for, e a gente vê que eles não gostam que ninguém tenha dó deles. Que eles não gostam que as pessoas chamem ele, ele tem uma deficiência, aí precisa de ajuda especial. Eles não gostam de se sentir especiais. Até tem um que fala assim, quando fala que eu sou especial, eu me sinto um ET. Né? Então, o quanto eles precisam que nós, quanto ajudantes, os pais, quanto pais, enxerguemos potencial através de estímulo. Só que estimular dá trabalho, né, meu povo? O laudo pode ser um balizador, né? Ele pode ser um balizador para um tratamento. Pode ser, vamos dizer, uma fotografiazinha daquele momento, mas não é um filme. Né? Você pode fazer um filme ali. O que você vai fazer a partir daquilo? Vamos balizar isso. Né? E também não rotular. Né? Diferente de você ter um laudo e um rótulo. Né? Um CID. Né? As pessoas querem CID também, na verdade. Né? Quer dizer, querem um nome para aquilo que os outros têm. Né? Então, assim, o laudo pode ser um balizador. Ninguém está falando contra laudos, não é isso. Seria até um crime a gente virar e falar, não tem que fazer laudo nenhum, não é isso. Tem que investigar. Tem que investigar, mas o que você faz com aquilo? Né? Ele vai balizar a tua vida. Você pode levar para um lado ou para o outro. Né? Você pode ficar assim, preso naquilo, ou você pode abrir os teus horizontes e olhar a partir disso quantas oportunidades de tratamento e terapia de evolução eu posso proporcionar a essa criança ou para mim mesmo. Né? Existe isso, mas vamos trabalhar assim, assado. O que eu fiz de errado para que ele chegasse, para que essa fotografia fosse dessa forma que foi feita, né? É isso. Muito bom. A Lu tá falando aqui que é né? Na verdade, as famílias às vezes querem um remédio milagroso que resolva as dificuldades dos filhos. Todo mundo quer, né? A gente quer também. Mas sem olhar para si mesmos, olhar e mudar a família dá trabalho. Poucos estão dispostos. Pois é. E aí que entra esse nosso olhar. Eu gosto de fazer assim, ó, lá no consultório. Eu faço assim. Tá. A senhora começou a sessão hoje. Agosto de 2020. Beleza. Vamos imaginar, a gente vai entrar agora na linha do tempo. Agosto de 2021. A gente tá aqui. O que a senhora espera que aconteça aqui em agosto de 2021? Você deixou de fazer algumas coisas, né? E tá tudo bem, não tem problema, não precisa se matar, se martirizar. Mas o que a gente pode começar a fazer agora
para que nós tenhamos motivos para comemorar e celebrar daqui um ano. Quais pequenos passinhos a gente pode fazer juntas para que daqui um ano a gente esteja comemorando? Vamos lá. Porque elas não têm essa noção de que o tempo vai passando, de que a criança vai crescendo. Não tem. E a nossa tarefa, quanto ajudantes, é justamente essa, é mostrar de uma maneira sistêmica o que pode acontecer sim, se a criança receber estímulo correto, se ela começar a ter autoridade, se isso e aquilo. E também mostrar de uma maneira real o que pode acontecer se a mudança de postura dos pais também não for sustentável. E eu tenho exemplos 1000 para dar aqui. E eu dou lá no consultório. Olha, se a gente não mudar agora, pode ser que além dele reprovar o ano, ele sofra bullying. Aí você vai ter que trocar ele de escola porque ele não vai se relacionar com ninguém. E aí pode ser que ele entre em depressão, pode ser que ele fique tão imerso naquela tristeza dele, naquele vazio, que ele não veja mais sentido na vida e ele comece a se mutilar. Aí eu começo a pintar, porque também é algo que pode acontecer sim. De um probleminha de aprendizagem pode virar uma coisa gigantesca? Vocês sabem que sim. Ah, de uma coisinha tão pequena? Vocês sabem que sim. Porque o que acontece aqui é uma pontinha de algo que pode ser muito grandão lá embaixo no inconsciente. E não tem maneira mais linda do que a gente olhar para isso e se fortalecer e fazer pequenos passos, pequenas caminhadinhas junto ali com os pais, porque eles não sabem. Mas a partir do momento que ouve, que vê, não tem como desver. Depois que a gente mostra isso quanto ajudantes, olha, é difícil o pai e a mãe que não se engaja depois da gente colocar às claras o que pode acontecer, quais são as consequências de uma não ação com a criança. É bem sério isso. Tá todo mundo estreito em casa, exatamente. Ajustando várias posturas, vários comportamentos. Queridos, não vai dar tempo de ninguém entrar conosco, não tem dado tempo. A ideia dessa quarta-feira é sempre alguém entrar conosco, mas os assuntos e as perguntas estão tão fervidinhas que não tem dado tempo, mas não tem problema. Eu tenho certeza que vocês estão aproveitando. Quero aproveitar e deixar para falar para vocês, compartilhar que esse mês, às sextas-feiras, eu darei aula de segunda e sexta-feira. Normalmente segunda é aula da Tia Bia, quarta aula com o Eduardo e sexta uma live fora da caixa com convidados lindos, maravilhosos, incríveis. Mas como nós vamos dar lançar a turma 4 agora em setembro, a gente vai dar mais conteúdos para vocês entenderem melhor o que é essa metodologia Olhar Além do Sintoma. Então, temporariamente, lives fora da caixa estarão fora do ar, mas estarei aqui ao vivo com vocês no mesmo lugar, no mesmo horário. Será transmitido pelo YouTube e por aqui também as lives de sexta-feira às 18h35. Eu quero só deixar os 3 princípios que Rudolf Steiner falava. Tem 1 minuto. É bem rápido. Ele falava para a gente prestar bastante atenção nesse período dos 7 aos 14 anos. Ele dizia assim: guardem essas 3 regras. Conceitos sobrecarregam a memória. Atividade artística e visual nessa fase formam a memória. Né? E a atividade volitiva, a vontade, sedimentam a memória, fortalecem a memória. Então, não quero introduzir muitos conceitos. Introduzam hábitos, não conceitos. Hábito de estudar, hábito de se alimentar direito. Rotina. Não conceitos. Conceitos sobrecarregam a memória. Resumo, ficar querer explicar por que a mamãe vai trabalhar. Olha, a mamãe vai trabalhar para colocar papai na sua comida. Olha, a mamãe isso... Nossa, fala assim com uma criança de 10 anos, né? As mães fazem isso. Fazem, eu sei que fazem. Né? Então precisa de exemplo. É verdade. Certo, meus queridos e queridas? Muito obrigada pela audiência. Obrigada mesmo. Não esqueçam de compartilhar essa live e deixar aqui nos comentários se vocês gostaram. E é isso, a gente se vê na sexta-feira com mais informações legais para vocês. Um beijo, queridos.